clube como todos nós. Ele é meu, ele é seu, é do Mickey Mouse. Todos gostam dele, desde o neto até os avós. Ele é o maior, viva o Mickey Mouse, Mickey Mouse. Mickey Mouse, pra sempre há de ser o nosso herói. Ai, 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 entre nessa festa pra cantar com todos nós. Ele é o maior, viva o Mickey Mouse. O Clube do Mickey de Walt Disney, hoje com o Pato Donald no País da Matemática, versão brasileira BKS. Seja sócio desse clube como todos nós. Ele é meu, ele é seu, é do Mickey Mouse. Todas as crianças vão cantar no motoboy. Ele é o maior, viva o Mickey Mouse. Ele é o maior, viva o Mickey Mouse. Hey, Mickey! Hey, Mickey! Viva o clube do Mickey! Olá, senhores. Quanto tempo? Dessa vez é real mesmo, é muito tempo mesmo. O Cacique tava quase pensando em se aposentar, né, Cacique? Já tava subindo no banco, amarrando uma corda no teto e falando tchau, tchau, as bolsas de sanidade. Pensando no churrasquinho que você vai fazer quando o Lula ganhar. Porra. Churrasquinho de gato. O gato tá só na engorda, amigo. Comendo 3 literal. peixes por dia. É isso aí. Vão hastear a bandeira vermelha com fundo vermelho do Brasil. Finalmente. Já vejo tudo. O hino soviético. Ah, não, mas não vai ser. Não vai ser esse ser tipo de comunismo. internacional. Não, Seu pior que comunismo. vai ser o comunismo que vai tocar Pablo Vittar e toda a sua turma. Porra, velho, comunismo latino é uma bosta, né, velho? Consegue ser pior que a merda, né, velho? É pior que a Porra, merda soviética, velho. O cara fala, não, comunista, caralho, agora tu pensa, porra, vai tocar internacional, frio, vodka, gente morrendo no inverno, guerra, porra nenhuma, é um viado andando de meia colorida, nada demais, nada além disso. Raquítico. Exato. O barba por fazer, gritando, Che Guevara. Ô, Super Bra, se apresente pras pessoas aí, pô. É importante também. Opa, tudo certo aí, cara? Então, como vocês estão falando aí de engordar cachorro, engordar gato, eu tô safe, entendeu? Eu tenho uma gata e um cachorro, ela já tá meio gordinha, o cachorro já tá obeso, já castrado, cachorro velho, só consegue dormir, então tá tudo certo, pô. Tudo nosso esse ano aí. E o pior, né, cara? Bem que vocês falaram aí, tipo, comunismo, socialismo, latino é meio triste mesmo. Porque é o que vocês falaram aí, uns viados na rua, entendeu? Andando e no meio do lixo, assim, entendeu? Umas coisas uns cenários meio feios, né? Porque tem esse meme aí de, tipo, no frio, os países ficam mais bonitos, né? Então, que nem a Ucrânia. A Ucrânia é um país de merda, cara. É pior que o Brasil, entendeu? 1000 vezes pior que o Brasil. E, tipo assim, você vê lá, tá nevando na Ucrânia e todo mundo, nossa, olha que país bonito. Não, mano, é uma merda. Então, imagina o calorzão, entendeu? Descendo aqui. Verão de 30 graus, nego comendo aquelas sacolinhas assim de mercado na rua, tendo que abrir pra comer. Vai ser isso, vai ser uma situação boa, né? Boa não. Pensa que assim, Ceará, 40 graus. Nossa. E nego revirando lixo na praia pra buscar comida. Mas vai ser assim. Um ponto interessante, vamos lá. Vamos à temática do vídeo. A gente conversava aqui nos bastidores que o Sérgio Moro ele gravou um vídeo recentemente aí com uma declaração lá bonitinha e tal. Só que um ponto muito interessante que serve como ponto de partida pra gente aqui que ele mencionou lá é que até hoje os Estados Unidos oferece uma recompensa milionária para pessoas que tiverem informações sobre a investigação da Lava Jato. Mas você está espantado por causa do valor que está sendo oferecido pelo governo americano? Você deveria estar espantado em saber que o governo americano está participando de uma investigação que não lhe diz respeito. Como sempre, os americanos se metendo em todos os lugares do planeta. Onde eles podem, eles vão se meter, não é verdade, Cássio? Porra,
Esse maluco aí é o top agente de revolução colorida no Brasil, cara. É impossível. Não tem como não dizer que ele brilha pelo menos um pouquinho no escuro. Mas, como sempre, o pessoal vai falar que é uma teoria conspiratória apenas e que os americanos só estão tentando ajudar. É igual quando você fala pro cara assim, cara, mas você fala que o Lula não defende o socialismo, o comunismo, mas você já ouviu falar sobre o empréstimo do BNDES? Já ouviu falar? Não, mas foi o Lula faz isso, ele enviou o dinheiro para esses países pobres. Assim, cara, mas você não acha que é muita grana assim, não? Você não acha que é dinheiro demais, né? Quando você vai emprestar. Pede... Quando você vai emprestar um dinheiro pro seu brother lá, você vai dar você vai dar seu salário inteiro pro seu brother? E como que você vai comer? É basicamente isso que o seu papai Lula fez, pô. Como que o seu país come? Ah, estão passando fome lá no seu país? Como que você faz aqui? Você envia todo o dinheiro que você iria destinar pro seu povo viver bem, você vai mandar para outro que você sabe muito bem que não vai ser usado pro bem-estar do povo. Você está financiando o poder bélico para suprimir o poder do povo. É isso que você tá fazendo. Mas entra muito também na questão que a gente sempre falou aqui, né? Da confiança nas instituições humanas. Ô, meu filho, se a gente não pode confiar nem no exército brasileiro, você vai confiar no exército estrangeiro, pô. No governo estrangeiro, no estado estrangeiro. Olha o que aconteceu com os japa aí, por confiar nos americanos. Ô, cara, agora você tocou no assunto dos japas, cara. Tá engraçado o Japão, cara, que eles não têm, né, a bomba nuclear, né? E aí os coreanos, os norte-coreanos lá, eles têm. Aí todo dia o japonês olha pro céu assim, ele pensa, putz, mano, de novo? Aí não, é a bomba cai no mar, assim. Mas uma hora vamos fazer um teste ali no Japão, cara. Coreia Mano, do Norte, intancável, Coreia do Norte vai intancável. matar os caras de PTSD, né, velho? Joga só uma Cara, bombinha no céu e fala, oh, não foi. o Japão, tipo, é engraçado você pensar, né? Mas, tipo assim, vai. Alguns dos nossos avós aí, tipo, nasceram numa época que o Japão era top, entendeu? E eles vão morrer numa época que o Japão não é nada, entendeu? Tipo, um lixo. O Japão tá sendo mogado pela Coreia do Norte, cara. Olha o nível que chegou, entendeu? Olha o que era o Japão e olha o que se tornou, né? Graças aos americanos, né? Os nossos amigos aí do Norte. E o brasileiro médio, ele ainda acredita que o Japão é aquele antigo Japão. Não, você vê como eles são educados. A visão do brasileiro médio é essa daí. Agora, a gente tem um avanço da tecnologia aí, o acesso amplo à internet. Se pesquisarem aí como é o dia a dia mesmo no Japão, cara, você vai ver umas promiscuidades, assim, vai ver uma molecada meio sojada, você vai falar assim, este aqui não pode ser descendente de um samurai, isso é impossível. Como que a descendência desse cara terminou desse jeito, velho? Não é possível. Tem um vídeo que me chama a atenção, que é curtinho e tal, mas eles perguntam, né, pro japonês o que ele faria se ele ganhasse o prêmio da Mega Sena deles lá, entendeu? Aham. Na loteria deles lá. E Sim. todos eles diriam que eles iriam se demitir do seu emprego. E viver numa ilha, ou ir embora de lá, ou ir embora do lugar. Ou se mudar, ou sair de lá. Mas qual é a parte que me chama a atenção nisso? É que, como eles não têm propósito nenhum, o maior propósito deles é simplesmente sair da vida que eles estão. Sair do emprego que eles estão. Parar de trabalhar. Gastar o dinheiro dele com consumo. E só parar de trabalhar. E só largar o emprego dele, entendeu? Porque ele já, tipo, não tem mais significado na coisa que ele faz. E ele simplesmente só vive mais ou menos como se fosse um rato. E aí, a vida de escritório lá é estressante pra cacete, a vida corporativa lá é estressante pra cacete. Trabalham muitas horas, né? A carga horária é bizarra deles. Você não tem cracolândia na rua e coisas assim. Não tem assalto à mão armada no meio-dia, assim. Só não tem isso. Só que isso não impede você ter um alto número de viciados, isso não impede você ter um alto número de prostitutas ali, isso não impede de você ter um número de dependentes químicos ali que é evidente. E a diferença é que os caras E só estão eles- trabalhando, entendeu? E eles têm um problema com aquele negócio lá, aquele autor lá, eu citei em algum episódio lá no Nova Vertente,
o Anthony Esolen, que ele chama de compulsão, relacionado não somente com a tecnologia, mas nesse exemplo aqui que a gente está dando, está mais relacionado com a tecnologia. O avanço tecnológico lá é muito superior ao Brasil, então também eles têm acessos a quinquilharias muito mais do que a gente. Então eles vão investir muito mais no comodismo. O cara chega em casa do trabalho fudido, ele coloca um óculos de simulação Ô, virtual e se deita com uma bonequinha num um dos joguinho. melhores, assim, das melhores imagens que mais me fazem rir o tempo inteiro é os caras putos de morar em kitnet no Brasil, mas achar super lindo aqueles apartamentos que é uma caixa em Em cima de Tóquio, outra caixa em Tóquio, entendeu? Só você porque levanta o tem, braço, você derruba a TV, assim. só porque tem neonzinho e frufru atrás. Ai, É. ai, Tóquio! Tô comendo macarrão sintético em Tóquio. Cara, Ah, o cara, cara vai deitar pra dormir, ele tem que botar metade dos pés pra fora, assim, da casa dele, que senão ele não cabe dentro da casa dele e os e caras não, acham legal. e não pode botar muito, que senão ele invade a propriedade do vizinho. É, É literalmente uma, isso. é uma merda. Intancável Ma- o Japão, cara. Mas o tema central, isso aí foi só nosso ponto de partida, que eu achei interessante essa fala aí do Sérgio Moro. Eu acho que o pessoal gostou um pouco, até o Super Bra comentou comigo isso aí, o pessoal gostou daquele nosso vídeo lá de Olhos Bem Fechados. E eu perdi o preconceito que eu tinha com o Kubrick, cara. Eu passei a gostar do Cidadão. E, lógico, não quer dizer que ele não tenha seus problemas, né? Ele é um hollywoodiano, então ele fez algumas coisas também polêmicas lá. Mas não dá pra negar que o cara é realmente bom, né? E o Cacique, eu estava assistindo o Iluminado, não sei se o Super Bra já assistiu. Você já assistiu o Super Bra? O Iluminado? Opa, já assisti, pô, já assisti. E isso despertou nosso interesse novamente por negócio lá do Projeto Monarca, que a gente já falou aqui em outras vezes. E o Super Bra convidou a gente para fazer um vídeo que vai sair no futuro com Caverna sobre a Disney. E o que tem a ver a Disney e o Kubrick? O Kubrick não se sabe se, não sei se o melhor termo é uma amizade, mas ele se encontrou algumas vezes com o Walt Disney, que era o antigo dono da Disney, o criador da Disney. Inclusive, ele estava envolvido lá com o negócio do filme Uma Odisseia no Espaço, que dizem que eles aproveitaram todo o cenário que estava sendo montado para outro fim, aproveitaram o cenário para promover um filme sobre viagens espaciais, né? E aí fizeram aquele filme lá, Uma Odisseia no Espaço. Mas uma das teorias aí que dizem ser da conspiração é que esse cenário que eles estavam montando, na verdade, seria para gravar a suposta ida do Homem à Lua. E aí o Cacique, a gente até conversou sobre isso, não sei se o Super Bra já falou isso em algum momento, em algum vídeo dele, que Já existem... falei com o Caverna. Já chegou a falar, né? Tem várias linhas de pensamento. Tem a ideia de que, olha, eles estavam gravando porque se desse errado, eles tentaram, mas se desse errado, eles iriam gravar porque ia pegar mal, né? E tinha toda aquela história lá da corrida espacial, envolvendo soviéticos ainda, na época, e outros países estavam envolvidos, além dos Estados Unidos e a Rússia. E tem também aquela linha que fala assim, não, pô, os caras já sabiam que não dava, que isso aí é baboseira, e só que eles queriam ter a patente da parada de terem sido os primeiros. O que vocês acham disso aí? Quais as teorias mais plausíveis aí disso daí? Cara, eu acho que eu vou começar assim, pela questão do básico, né? Que é a questão do como você consegue lançar o Homem à Lua com a tecnologia daquela época, com os computadores que você tinha naquela época. E o salto temporal para você fazer isso de novo, ou mandar uma nova sonda para o espaço, é maior do que deveria ter sido, entendeu? E aí que tá, quando tudo começa a girar em torno disso aí, em que questionar a ida do Homem à Lua se torna um tabu, você passa a dar mais crédito pros caras que começam a se questionar sobre
caralho, como é que a bandeira tava tremulando se na Lua não tem gravidade suficiente pra tremular uma bandeira? Como é que tiraram uma foto se pra fazer a reação química do mercúrio na câmera você precisa ter a gravidade exatamente igual à da Terra? Ou então você tem que mudar a quantidade, não sei o que. Aí tem os caras que vão mais no basicão do basicão, que é simplesmente comparar a bota do astronauta no museu e a foto que os caras deram. Na bota, a imagem da pegada, né? Ela é lisa e na bota tem tem as marcas, né, da divisória da sola e tal. Então, são essas coisas aí que você passa a pensar assim, caralho, realmente aconteceu? Se realmente rolou? Pro Ocidente, né, pro nosso aula aqui, a gente tem muita certeza de que sim, né? As pessoas dizem que sim, falam que sim. Só que uma coisa que eu meio que particularmente me pergunto é como é que a ida do homem à Lua é enxergada no Oriente? Me pergunto se a galera da Rússia, a galera da China, esse pessoal assim, que, ou melhor, a galera que na época, pelo menos, competia, né, com os Estados Unidos, ou seja, a União Soviética, como é que eles enxergavam isso? Se eles botavam credibilidade naquilo que eles haviam feito, ou se eles duvidavam e continuam duvidando disso até hoje. Bom, eu, cara, as versões, né, eram tipo assim, que uma era uma gravação que eles tinham feito, entendeu? Caso a gravação na Lua miasse, né, e aí eles iam botar aquela, e aí daí pra diante só tem teoria maluca, mas eu sinceramente acho, cara, que aquilo foi gravado, entendeu? Tudo gravado assim, no sentido de ter sido gravado em um estúdio aqui na Terra. Aí tem aqueles vídeos de conspiração que o nego vê marca de número 3 na pedra, uns negócios bizarros. Também, mano, e outra, esses caras, eles são. Cara, eu fico pensando, entendeu? Você é um. Cara, você não. Eu sou um cara aqui contratado, vai, pela CIA pra fazer as massas acreditarem que o homem foi pra Lua. Ah, eu tô montando aqui o museu, né, da NASA e tal. Em vez de botar uma bota igual tava na foto, eu vou botar uma bota que tem assalto, entendeu? Exato, Cara, exato. Porra, os parece que caras tá são de muito sacanagem burros, com a meu. minha cara, velho. É de propósito, é de propósito. É igual o maluco lá, entendeu? Que a CIA falou assim: não, não, o cara se matou, entendeu? Aí vai lá, o cara se matou com 2 tiros na cabeça. Ah, mano, pelo amor de Deus, né? Tipo, Com 2 tiros na nuca. é, Infelizmente você foi suicidado com 32 tiros. Cara, é, eles muito bom. não têm escrúpulos, pô. Tem um vídeo, É, eu não lembro de qual cargo do cidadão lá na NASA, mas um funcionário da NASA falando que, olha, nós no passado, na época do Apollo 11, nós tínhamos a tecnologia necessária para ir à Lua, só que nós a perdemos. Como não? Como? Ah! Como? Como assim, Hoje, meu amigo? Como assim? ué. Vocês falam que é um pequeno passo para um homem, mas um grande passo para a humanidade. Você está falando como se fosse a coisa mais importante da história da humanidade e você simplesmente fala assim: ah, a gente perdeu. tu vira e fala assim, me mostra aí, agora eu não consigo. Ah, Amanhã tu não dá. tenta? Fala, talvez. Não, Meia-noite eu te e não dá conto. para entender, pô. Como que você. Então quer dizer que vocês estão regredindo? Naquela época vocês tinham os mecanismos, mas hoje não tem mais. Mas não teve o avanço tecnológico? É por Vocês não isso querem que fazer carros voadores agora? Não estão se masturbando aí vendo o Elon Musk? é por essas e outras que eu desconfio do Elon Musk. De todas essas teorias e projetos dele, porque ou elas são. Na verdade, existe a grande possibilidade de elas realmente serem pura propaganda, de fato. E talvez esse seja o intuito. Mas se elas não são propaganda, se elas são tentativas reais, de fato mesmo, cara, você gastou muito, muito, muito dinheiro em projetos que continuam falhando e dando errado. E aí a pergunta vem: da onde vem esse dinheiro? Quem sustenta isso? Por mais que ele seja um dos grandes bilionários do mundo, uma hora esse investimento ia dar prejuízo, entendeu? Ninguém continua jogando dinheiro numa fogueira ou tacando dinheiro no fogo, assim, sem um intuito. Então, tipo, ou o intuito é realmente a produção da propaganda em si, de que será possível, de que ele vai conseguir, de que existe esperança fora desta terra aqui, ou então, sei lá, cara, o cara tá... Cara, Alguém gosta de é isso foguete que eu quebrado. acho.
é isso que eu acho intancável no ANCAP, entendeu? O É, ANCAP, sim, tipo sim, assim, sim. ele duvida de tudo que é da NASA, não, mentira, foi Lua que nada e tal. Só que eles ficam, tipo, pagando um pau pra esse Elon Musk aí que supostamente está indo pra Marte. Cara, não acredito, me desculpa. Eu realmente acho que isso aí também é propaganda. E eu acho que tem um interesse, cara, em meio que mostrar essa merda de, tipo assim, ah, a Terra é um pedacinho de nada no espaço. E esse interesse eu acho que vem, tipo, de um, sei lá, satanismo pra mostrar que a humanidade é insignificante, pra mostrar, não, aqui ó, você é só um pedacinho no meio do nada. Igual aqueles vídeos, cara, que mostra as estrelas, entendeu? Ah, não, tem estrela que é 1 bilhão de vezes maior que o Sol. Tem. Exato, Cara, exato. não dá, entendeu? Eu não tanco isso aí, cara. Ah, Concordo e essa é a minha plenamente. gata. Você falou uma coisa interessante, que é a questão do quanto isso é propaganda para fazer com que a Terra é uma criação insignificante, ou que pelo menos a raça humana é insignificante. Pode ver, É, quando todo mundo trata sobre vida inteligente fora da Terra e tal, alienígena, extraterrestre, o caralho é quatro, é sempre num tom de superioridade, como se eles fossem uma raça superior, uma elite tecnológica superior, ou uma forma de existência muito superior à nossa. Só que você não tem uma prova sequer, ou contato, ou experiência, ou intervenção destes caras no nosso mundo. Você simplesmente não encontra esse tipo de relato. E quando você ou encontra relatos que sejam semelhantes a isso, você percebe que eles têm muita similaridade com a questão dos demônios, né? E tudo mais. Então, faz muito mais sentido isso ser uma propaganda cientificista, tal qual o Gordão Foguetes do Space Today, lá e tal. Em relação a isso, a galera do Rick Morty, que também é desenho de Gordão Foguete. E ai, aí, ai. você vê essas coisas assim, cara. Você percebe que, tipo, realmente, há propósito nisso. Há intuito em você hum, ter o trabalho de fazer com que as pessoas percam as suas esperanças ou voltem os seus olhos, os seus corações para o que existe fora dessa terra, mas não é o paraíso, entendeu? Mas não é o transcendente, não é o Sim, sim, metafísico. cara. E outra, tem uma coisa que eu acho muito interessante, que eu já vi falando também, e são, na real, são duas coisas, né? O primeiro é o suposto ET de Varginha, né? E quando ele apareceu lá, é, as meninas, elas gritaram de medo, mas não que elas pensaram que era um ET, elas pensaram que era um demônio, entendeu? Então, olha o nível. E outra coisa, essas interações assim, tipo, ah, extraterrestres, essas coisas, a maioria delas, se não todas, tipo, eu tava vendo um cara falando dos relatos que tem, a maioria delas parou e, tipo assim, na hora, assim, quando o cara falou, tipo, Jesus Cristo, quando o nome de Cristo era citado. Então, é muito curioso, né? Sim. É verdade, é verdade. Outra questão interessante aí que acho que fundamenta também um pouco a narrativa de que os caras sabiam que isso não era possível. Tem um cientista aí, um cidadão lá daquele país lá que foi liderado um certo tempo pelo Charlie Chaplin. E o nome do cientista é Von Braun. Ele foi um engenheiro alemão que ele fez parte lá do projeto daquele foguete Saturno V americano, né? Mesmo sendo daquele regime. Para você ver que os americanos não odiavam tanto assim, né? Aquela galera lá. A não ser quando assim, quando eu vou ganhar com isso, eu falo que eu fazia parte das forças aliadas e que eles eram, mas quando é para me beneficiar usando os cientistas demoníacos deles lá, tá tudo bem. Mas depois vocês pesquisem sobre esse cidadão aí, que ele mesmo, à época, ele já falava, quando foi criado lá aquele projeto Saturno V, ele mesmo já sabia que os mecanismos para criar um foguete que tivesse capacidade para chegar até a Lua, financeiramente falando, era impossível você criar um foguete assim. E aí e veja bem, pouco tempo depois, eles começam várias tentativas, né? Desenfreadas para tentar fazer. Teve aquela tentativa lá onde morreram, não lembro qual dos projetos americanos que foi, mas que morreu 7 pseudo-astronautas lá, que eu acho que é uma profissão que nem existe. Inclusive, uma coisa muito interessante é que eu até mencionei isso com o Cacique, que
aquele astronauta, o Buzz Aldrin, ele foi usado como referência para a criação daquele personagem da Disney, o Buzz Lightyear lá. E basicamente, se a gente analisar os filmes lá, o Toy Story, a gente vai perceber que quando a primeira vez que o personagem percebe que, na verdade, ele é apenas um boneco, ele fica totalmente frustrado. E as teorias dizem que aquilo é uma alusão, mostrando como o Buzz, o real, o Aldrin, que dizem que é astronauta, ele é frustrado porque ele sabe que a profissão dele é falsa. Ele nunca foi à Lua. Que o bordão do Buzz Lightyear é ao infinito e além, mas ele percebe que ele só... Aí, nesse momento que o personagem fala ao infinito e além, ele salta, abre suas asas, mas ele cai no chão. Ali tem um negócio lá de crise existencial, tal, que percebe que ele é só um boneco. O que dizem as teorias que faz alusão ao astronauta em si. E mais uma vez mostra que, de algum modo, as mídias, as grandes mídias, não se importam de colocar informações lá. Aí fica a questão: será que são roteiristas que tentam enganar até mesmo os donos do poder ali da empresa como a Walt Disney? Ou é literalmente o Walt Disney falando assim, foda-se, eu faço o que eu quiser, vou colocar na cara de vocês, e ainda, quem acredita nessa narrativa vai ser chamado de maluco? O que vocês acham? Eu acho que é pra colocar na cara, velho. Sei lá, eu tenho esse pensamento. Não, eu também vou por essa linha. Porque assim, que nem falar aí de um tema mais pesado que é o aborto. Tipo assim, o aborto, cara, é literalmente sacrifício, entendeu? É uma coisa assim que você tá tirando a vida de um ser indefeso e tá matando, cara. Aquilo é uma coisa satânica, horrenda. E tá aí na nossa cara, velho. E estão fazendo, entendeu? E dane-se. E os caras apoiam, todos eles apoiam. Então, sei lá, cara, eu não duvido que esses caras façam isso só pra sacanear mesmo e falar, ó lá o otário. O otário tá vendo o filme, levando o filho pra ver o filme e não tá nem percebendo, entendeu? Eu acho que é isso mesmo. Até porque, se a gente for analisar os desenhos, enfim, filmes, sejam eles animados ou live action, tem um ambiente totalmente controlado, pô. Aquilo passa pelas mãos de várias pessoas. E se nós, pessoas comuns, conseguimos pegar pequenas referências, não é possível que esses caras não sabiam daquilo. Por isso que, assim, lógico, existe o sensacionalismo cristão, principalmente, mais voltado pros evangélicos e tal, mas isso pega todas as vertentes do protestantismo e também algumas vertentes do catolicismo, que você começa a estudar sobre essas coisas e você passa a ter obsessão por um tema. A gente até brinca sobre isso, que a galera tem isso em relação ao povo que é muito citado na Bíblia, né? Aí você escolhe, não citei, não fui específico, você escolhe aí qual que é, né? E aí tudo que acontece, eles, tá vendo? Sempre presuma que... Não, cara, você está sendo obsessivo. Não é bem assim. A mesma coisa sobre esses assuntos. Que foi assim que eu conheci esses assuntos. Foi por meio dessas pessoas e eu achava que era baboseira porque essas pessoas eram malucas, só falavam besteiras. Então como que eu vou acreditar no que esse cidadão fala? Né? Aí depois eu fui percebendo que assim, você vai pegando o discernimento das coisas. Fala assim, olha, o cara pode ser maluco, mas se o que ele tá falando é verdade, é isso que importa, né? E aí você vai ponderando as informações, você percebe que, olha, se é um ambiente controlado, a Walt Disney é uma empresa bilionária, e isso passa pelas mãos de várias e várias pessoas. Não é possível que ninguém pegou aquele recorte, assim, do desenho, um exemplo, né, do Mickey e da Minnie abraçados, e o braço da Minnie parecia a porra de uma piroca. Não é possível que ninguém mais percebeu aquilo na hora que tava editando. Exato. E aí... Eu vou falar uma coisa, cara. Eu não sei se vocês são muito chegados em futebol, cara. Vocês curtem futebol? Sim, sim. Então, tem um time lá, o Sport, cara, que o escudo dos caras é um leão, mas aí tem uma parte da coxa do leão
que eles foram fazer assim, eu acho que eles quiseram fazer um detalhe do músculo ali, né? Acho que do posterior da coxa do leão. Mano, ficou parecendo muito que o leão tá de pau duro ali, mano. Ficou uma coisa muito estranha. Então, às vezes, né, a gente olha na inocência, mas não, cara, com certeza tem. Sabe por quê, mano? Tipo, agora, brincadeiras à parte. Cara, eu assisti o filme esses dias, O Bebê de Rosemary, cara. É do Polanski, cara. E quem conhece o Polanski sabe que o cara não é nenhum santinho, entendeu? Tipo assim, mano, o filme ele joga na cara. O filme ele deixa escancarado. Tipo assim, que nem aquela parte que eles falam Rei Satã, que nem essas Aham. coisas. Ou também a própria infiltração. Eu não sei se vocês já viram, né? Mas dá um momento do filme que, tipo assim, as tiazinhas lá do prédio, elas meio que elas vão se infiltrando na casa da Rosemary e elas vão mexendo nas coisas, elas vão pulsando a casa dela pra gerar uma perturbação na cabeça dela, entendeu? Pra deixar ela, ó, você vai começar a ficar lelé da cuca, vai ficar sugestível, né? Você vai ficar no estado em que Igual. você começa a ficar alucinada. E isso pouco antes delas drogarem ela e fazerem tudo o que fizeram com ela. Igual a parada que a Stasi fazia, né? De mexer nas coisas da casa e É, tudo isso mais. mesmo. Isso mesmo. Exatamente, exatamente. Até porque o Polanski, ele é polonês, né? Então ele chegou a pegar essas merdas, né? Se eu não me engano. Provavelmente entrou em contato com isso aí também. É, E aí, então. uma coisa que me chama a atenção, né? Que essa questão de você ter um ambiente inteiramente controlado e, portanto, nada que está ali acontece por acidente, vem aquela ciência da mensagem subliminar. Porque um dos caras que chegou a dominar a questão da mensagem subliminar ou escrever sobre isso foi o doidinho do Kubrick. Ele fala sobre isso e aí que tá. A mensagem subliminar, ela funciona muito bem no quesito das imagens, porque você teve alguém que se aproveitou muito dos estímulos humanos dentro da psicologia, que foi o Freud. Então, os caras que souberam trabalhar com mensagens subliminares através de imagens, coisas escritas em uma sequência de ângulos, tipo, você tem um copo de gelo no uísque, só que a posição em que a luz bate nos 3 cubos de gelo de uísque vão formar S, E e X, ou seja, e formariam a palavra sex e tal, para dar uma mensagem subliminar e um desejo pela bebida, quase como se fosse sexual para aquele uísque ali. Isso tudo vai surgir daquela ideia de que o ser humano é movido pelo sexo, graças à ciência freudiana e à psicologia freudiana. Seja isso verdade ou não, a questão é, funcionou muito bem na nossa sociedade porque as pessoas se convenceram disso. E aí, quando você tem isso sendo utilizado no cinema o tempo inteiro, o cinema tornou-se ferramenta de estímulo. Só que aí que tá. Por mais que você tenha um cinema como uma ferramenta de estímulo ainda, ele ainda é uma ferramenta pela qual você consegue transmitir algumas verdades. Aliás, você tem a carta magna do é ficção, é ficção, senhor policial. É brincadeira, é só brincadeira, é pegadinha. É historinha. Você pode usar isso aí também, mas você pode usar isso aí também para falar a verdade, né? Como vez ou outra ele fez. Tanto que no próprio filme O Iluminado, ele tem uma maneira esquisita de dentro daquele hotel contar a história dos Estados Unidos, desde a chegada dos colonos, o massacre dos indígenas, até a reconstrução da América a partir dos cientistas, né, alemães e tudo mais, de maneira sutil, usando usando alimento, usando a máquina de escrever do Jack, né, e tal, que a máquina de escrever do Jack era alemã. Os enlatados que você encontra são todos de índios nativos americanos, né, e tudo mais. As pinturas, a decoração do lugar, tudo envolve nativo americano. E aí você tem mais para aqueles momentos históricos do filme, os salões dourados, o salão vermelho e tudo mais, onde tem pessoas que estão usando roupas de época que claramente não são daquele ano ali, mas de 1920, 1940 e tudo mais, que remetem aquilo que antecede a Segunda Guerra e finaliza a Segunda Guerra também, né? Então, ele vai colocando aquilo ali no filme com uma série de mensagens subliminares e que se você sentar e ficar olhando uma por uma, você percebe que a lista é muito extensa. O número de referências é muito grande.
E a maneira como aquilo vai ser construído no seu cérebro é basicamente uma forma de você jogar ideias na cabeça das pessoas, ou percepções na cabeça das pessoas, das quais elas não vão conseguir lembrar de onde vieram. Porque a referência é muito grande e é muito similar à maneira como o cérebro humano cria memórias. Ou pelo menos como o cérebro humano absorve conhecimento e se prepara, né, para o próximo dia, né? Porque a seleção de cortes que ele faz no filme, com os ângulos que ele coloca, mexe muito com o funcionamento da nossa memória de curto a longo prazo. E aí por isso que resta a dúvida, né? De quem assiste o filme, de quem absorve todos aqueles elementos, de pensar, cara, o que diabos ele quis dizer com isso aqui? E aí quando você puxa, tece referência por referência, você vai encontrando esses elementos que fizeram parte da história americana. Só que é muita loucura, porque, pô, tu conseguir olhar pra uma latinha, ou conseguir olhar pra uma máquina de escrever, e enxergar tudo isso, entendeu? Aí tu tem que levar em consideração um detalhe, que pode ser absurdo, só que o cara que tá fazendo exatamente tudo isso, ele não é um otário. Ele tem uma inteligência absurda pra poder construir esse tipo de coisa. Que é o Kubrick, entendeu? Então por isso que é válido. Não um Marquês de Sade da vida, né? E uma coisa que você falou aí, Cacique, que é muito interessante, é que às vezes as pessoas fazem o uso de uma linguagem visual, ou a língua falada mesmo, para passar uma mensagem de maneira não direta. E isso é muito antigo, né? Por exemplo, a própria forma como São João escreve o Apocalipse é dessa maneira também, de maneira velada, algumas coisas. Por exemplo, não se fala o nome da besta em si, mas usa o que chamavam lá de gematria, né? Aquele método hermenêutico de análise de palavras, né? Bíblicas. Naquela época, acredito que era em hebraico. E através do número 666, você vai chegar no nome da besta. Só que, lógico, nos dias de hoje, isso foi aviltado pelos protestantes e as pessoas não levam isso a sério. E isso me faz lembrar de até uma publicação, não sei se chegaram a ver. Quando começaram a falar aí sobre esse negócio de maçonaria, depois falaram sobre satanismo lá, vocês viram isso daí, né, nos últimos dias. Inclusive, o caso do rapaz, do satanista do TikTok lá. Chegaram a ver isso aí? Sim. Sim. Beleza. E aí teve um grupo de católicos que começaram a trazer à tona alguns escritos de um frei que escreveu sobre, eu não lembro o nome do frei agora, mas que escreveu muito sobre as heresias modernas aqui no Brasil, principalmente o espiritismo, a teosofia, ele escreveu sobre. E ele seguiu um pouco da linha do Padre Quevedo, né? Ou melhor, o Padre Quevedo seguia a linha dele, ainda não sei definir muito bem. Enfim, eles seguiam essa linha mais da parapsicologia, de acreditar que as ações demoníacas são muito limitadas e que basicamente o demônio não se manifesta fisicamente nesse plano e não pode agir fisicamente nesse plano. Sendo que isso não está de acordo. Não é um dogma da igreja isso, então tem uma discussão. Apesar de que a Bíblia é muito clara sobre tentações, né? E o mundo é muito grande, eu acho que a galera da parapsicologia cai um pouco lá no cientificismo de achar que você pode explicar toda a realidade a partir da parapsicologia, explicar todos os fenômenos sobrenaturais a partir da parapsicologia, porque é isso que os parapsicólogos defendem. Só que o mundo é muito grande, a gente não sabe, tanto que eu até comentei isso lá em um dos episódios, tem uma série na Netflix que fala sobre... Eu acho que tem cerca de 5 episódios que fala sobre exorcismos no Oriente Médio. Então o mundo é muito grande, assim, é meio perturbadora. A série você vê umas coisas meio bizarras, assim, numas cavernas muito antigas, assim, que podem esconder algumas caixas muito antigas também. O Cacique já falou sobre isso. Então eu acho que é muita petulância, não sei se petulância é o melhor termo, de achar que vai explicar toda a realidade a partir da parapsicologia.
E as pessoas acabam achando que isso não... Ah, não tem porquê vocês ficarem presos nisso de numerologia e tal. Vocês estão vendo coisa onde não tem. Olha, vou dizer uma coisa. Isso agora é apenas uma opinião. Essa galera tem muito dinheiro. E não só muito dinheiro. Eles têm muito poder. Porque assim, o Neymar também tem muito dinheiro. Mas ele não tem poder. Agora, o dono da Walt Disney, ele tem muito dinheiro. O Elon Musk tem muito dinheiro e tem muito poder. O cara da Walt Disney também tem dinheiro e poder. Influência. O George Soros tem dinheiro e influência. As famílias dinásticas têm dinheiro e influência. Se essa galera, que não é assalariada como nós aqui, que estuda muito pouco porque não tem tempo, precisa comer. Essa galera tem tempo pra ficar com o pé pra cima a vida inteira. Se essa galera parar de produzir dinheiro, eles conseguem manter a família deles por mais 10 séculos. É isso. A família Rockefeller, Rothschild, é nesse nível a coisa. Vocês acham que os caras iam perder tempo com essas coisas se não tivesse eficiência? Se não tivesse um motivo plausível para eles fazerem isso? Nem que não seja espiritual, que eu acho muito difícil. Porque assim, se a pessoa não aceita que... eu não aceito que os demônios têm grau de influência espiritualmente falando, mas você tem que entender que tudo que esses caras fazem tem influência física, véio. Você tem que acreditar que o projeto Monarca lá, ele não é uma teoria da conspiração, que aquilo fode com a cabeça das pessoas. E aí, eu acho que chega no ápice da coisa aqui. Por que será que eles colocam essas coisas tão sutis assim em desenhos infantis? Será que isso mexe em algum grau na psique da pessoa? Lá na parte inconsciente do cidadão? Cara, falando sobre isso de desenho, tem algumas coisas que eu quero falar. Primeiro, eu não sei se vocês já viram um desenho que era tipo assim, 2 ratinhos, cara, que era tipo o Emily Alexander. Tipo, a Camundongo dos Aventureiros, ou não? Eram tipo esses dois, mas eu não lembro se o filme era deles ou de outros 2 ratinhos, que eu não vou lembrar. Eu sei que era um que eles iam atrás de uma menina, que ela era raptada por uns dois malucos que moravam no pântano. Era um desenho de ratinho muito doido. Aí tem uma parte que eles estão descendo o prédio, eles estão com avião, alguma coisa, aviãozinho assim, eu acho que era de papel, eu não lembro direito. Eles vão passando. Então, aí eles vão passando assim, e se você pausa a cena, em determinado momento vai ter um prédio onde tem um quarto, onde tem um casal lá meio que fazendo umas coisas meio ilícitas, né? E isso num desenho infantil, entendeu? E um filme que fala muito bem disso, cara, que eu também não sei se os caras quiserem entregar aí também, que é o Clube da Luta, cara, que o Tyler Durden lá, ele fala que, tipo assim, ó, tem hora no cinema, o pessoal tá vendo o filme lá e eu corto, assim, o filme e coloco um frame, assim, de um filme adulto. Aí vai brotar por um segundo e todo mundo vai levar um susto, assim, e depois vai sumir. Então, essas coisas, assim, que a gente vai meio, opa, vai vendo sinais, assim. E outra coisa também interessante, que o Bases Vivi, né, meu amigão aí, o Bases Vivi, falou, que é o seguinte, é a história lá da Mulher Incrível, né? Aquela cena fatídica lá, que ela dá aquela empinadona lá na rabeta lá, e aí todo mundo naquele momento foi a primeira ereção aí da vida de muitos, né? Que o pessoal olhou assim, opa, o que essa mulher tá fazendo, empinando a bunda desse jeito? Trucidamente de milhares de jovens brasileiros. Isso mesmo. Então, se a gente for parar pra analisar, eles botam sim esses pequenos sinais assim nos filmes, desde sempre, entendeu, cara? É pesado. É igual o Rei Leão, cara. Rei Leão tem aquela cena lá que tá a Nala e o Simba lá, os dois estão brincando, mas tem uma hora que o clima esquenta lá, cara. Quantos furries você não acha que saiu disso aí, entendeu? Da cena da Nala e do Simba brincando, que até as estrelas dizem que formaram lá a palavra sexy. Então tem tudo isso, cara, que é loucura, loucura, loucura. O próprio filme lá, A Bela e a Fera, em certo grau, você pode usar para normalizar a relação entre pessoas e animais. Porque a criança não tem discernimento daquilo. A criança não tem... Essa que é a grande questão. Eles colocam coisas lá que, por exemplo, hoje, como adulto, você consegue perceber. Quando criança, você está formando o seu caráter ainda, sua personalidade.
Então, lógico, eu não estou dizendo aqui que assistir Bela e a Fera vai fazer eu assistir isso daí. Meus primos também assistiram isso daí. E vocês provavelmente, as pessoas que estão ouvindo isso aqui, provavelmente também assistiram. Nós, eu acho que não estamos dizendo aqui que passar por essas coisas fará com que você se torne libertino. Mas nós estamos falando que isso é um dos mecanismos para isso. E qual que é o perigo? O perigo é quando você começa a somar. Olha, se eu não posso mais assistir... Se a criança assiste desenhos, ela é incentivada a isso. Ela assiste um programa de TV, Xuxa, por exemplo. Ela é incentivada a isso. Ela vai para a escola. Os professores na escola incentivam de alguma forma esse tipo de coisa. O único lugar que a criança está segura é quando ela não está na frente de um ecrã, de uma tela, e com os pais. É o único momento de segurança da criança. E uma criança, para se desenvolver, ela não pode ficar na presença dos pais o tempo todo, senão ela não vai se desenvolver. Ela precisa realmente... Os pais precisam se distanciar e dar um certo grau de liberdade para a criança. Eu até comentei sobre isso em algum episódio, ou foi numa conversa paralela por aí, que um dos grandes problemas, os pais que se dizem conservadores, uma criança às vezes está fazendo um teatro sozinha no quarto dela. Ela pega 2 bonequinhos, pega o Max Steel e a Barbie da irmã lá e fica fazendo um teatro lá sozinho. E o pai e a mãe acham aquilo bonito e chega lá perto e vai perguntar para a criança o que ela tá fazendo. Aquilo quebrou todo o tesão da criança na coisa. Ela se sente violada, você violou o espaço dela ali. Ela tava criando todo um teatro mental, que é uma coisa que as crianças de hoje em dia não fazem mais, porque tudo vem pronto numa tela. E os pais ali que se dizem conservadores quebraram isso daí. Ou seja, as crianças precisam de um certo grau de liberdade. O que a gente está trazendo aqui é um olhar que, se repetirem uma mesma imagem, incentivarem a mesma coisa por diversas vezes, só talvez lá na frente vai se tornar uma menina de cabelo colorido reclamando dos pais, e ela não vai saber, e os pais também, não vão saber como isso aconteceu. Até hoje, pô, se vocês pesquisarem no YouTube aí, vocês vão achar que... Lembra daqueles desenhos do Mickey Mouse ainda, naquela época que era preto e branco e não tinha falas ainda? Você consegue achar a porra do Mickey de piroca dura lá fazendo furo no queijo numa fábrica, com a piroca. O ratinho comeu o queijo de outro jeito dessa vez. Pois é. Quem foi que comeu a roupa do rato de Rei de Roma, velho? Em certo sentido, você pode estar incentivando a sodomia. As crianças não sabem, pô. Tem vários trechos aí. Você deu exemplo aí de um ratinho. Também tinha um desenho lá de ratinhos, onde sempre que eles brigavam assim, um puxava o outro pelo rabo. E sempre ficava numa posição estranha. Sim. Muito estranha. E volta a dizer, não, mas vocês adultos que estão vendo maldade, aí que tá, pô. Usam da inocência da criança, porque, volta a dizer, a criança não vai ver lá, não vai perceber que é a piroca do Mickey que tá fazendo o furo ali. Só que nem eu que sou contra isso, nem você que pode ser a favor, que tá ouvindo aí, esse tipo de coisa, pode dizer que isso não afeta em nada na mente da criança. E se aquilo, se não faz nada, aí fica a questão, então por que fazer? Por que eles fazem? Se não tem motivo pra isso, se não tem grau de influência, por que eles fazem? O trabalho de num filme de 2h40 você gastar um frame de 0,78 segundos ali pra você colocar a mulher com o peito de fora da janela, entendeu? Por quê? E lembrando, né? Dizem assim, não, você é adulto, você que vê maldade nas coisas, tá, mas quem desenhou aquilo, quem produziu aquilo foi um adulto. Foi um adulto. O cara nem por um segundo falou, pô, isso aí vai ficar meio estranho, né? Nem por um segundinho assim ele pensou, não. Mas você vê como que é bizarro? É o que tá acontecendo no Brasil, pô. Eu denuncio um crime e eles correm atrás de mim que denunciei o crime. Não no criminoso, porra. O cara roubou meu celular.
É o Lula aí, pô. O cara rouba meu celular. É eu que tô errado por querer matar o desgraçado que roubou meu celular, pô. Eu que sou punido pela coisa. Até o professor Olavo falou isso em relação à pedofilia, pô. Que vai criminalizar quem tá denunciando, pô. Você denunciou, você que tá fudido. Você que vai ser investigado, porque você que denunciou. Recentemente aí a gente já tá vendo isso aí, né, com a Damares aí, né? Que ela falou lá que tem um esqueminha rolando aí, né, não sei se é no Maranhão, esse estado, qual que era. E aí nego Caralho. saiu matando em cima dela, entendeu? Tipo, nego falou, não, isso é mentira, isso é fake news, isso aí é teoria da conspiração, tá. Mas, e se for verdade, entendeu? Será que não custa dar uma razão pra ela? Vamos supor, mesmo que for uma teoria da conspiração do passado, o que os caras fazem, né? O que uma pessoa certa fala, ó, isso aí, pessoal, é uma teoria da conspiração, mas vamos ficar atentos, porque tem esse tipo de coisa no mundo. Agora não, o que fazem é isso é conspiração, é coisa de louco, isso é coisa de maluco, entendeu? Então, aos poucos você vai vendo, entendeu? A ridicularização de quem tá denunciando o monstro na sala, né? Eles fazem justamente o contrário. Eles tentam caçá-la. Você tem 1 milhão de motivos pra caçar essa desgraçada, mas essa denúncia não é um deles, cara. Entendeu? E aí que tá. Não é de hoje, não é de agora em que as pessoas sabem, que reportagens rolam, que isso é noticiado pelo Brasil afora sobre prostituição infantil na região norte. As pessoas sabem que isso acontece e quanto mais pro interior do estado, quanto mais longe da zona metropolitana, quanto mais longe do litoral, você encontra ali marmanjos que são casados com crianças de 13 anos, entendeu? Você encontra ali gente que casa com filho de segunda, terceira geração de indígena ali, e o moleque é jovem demais, entendeu? A menina é jovem demais. Lembrando que isso aí ainda é sorte, né? Quando você encontra o maluco, né? E a criança. Exato. Zoada é quando você não encontra, entendeu? E aí tá. Assim, mas eu vou fazer um paralelo aqui. Se em 2016, 2017 você teve uma porrada de agente da ONU que foi denunciado por cometer o crime de abuso infantil em troca de determinados favores sórdidos, tudo no continente africano, e aí você via a imagem desses caras beijando criança, né, agarrando criança no colo. Nenhuma criança tá muito feliz, né? Nenhuma criança tá muito confortável. Aí você pode julgar, não, é a miséria, é a dor, é a fome do lugar e tudo mais. Só que a mesma coisa aconteceu aqui. A mesma coisa você vê aqui, gente famosa agarrando criança indígena aqui, tirando foto com os caras e tudo mais, e todo mundo num sorriso mais estranho possível. Então quando você faz um paralelo daquilo que aconteceu do outro lado do mar e vê a mesma estirpe ideológica ali cometendo aquele tipo de coisa lá, você olha pro lado de cá e você vê, peraí, cara, qual é a chance? Realmente os caras fazem da região amazônica, da floresta amazônica, a sua África 2.0, naquilo que envolve o seu quesito de abuso infantil. E outra coisa, pô, voltando lá sobre a questão da Disney, é só você acha que a Disney é inocente? Olha o tipo de fruto da própria Disney, das crianças da Disney. Se eles não têm apreço nem com, digamos assim, as crianças deles, imagine com as suas, seu miserável. Exato. Ó, entre a década de 50 e 60, eles lançaram um programa de TV chamado The Mickey Mouse Clubs. Foi de lá, Cacique, que saiu aquela foto que eu te mandei lá do Ryan Gosling, do Justin Timberlake, Britney Spears. da Christina Aguilera, da Britney Spears. Olha a vida desses 4 aí. Olha a trajetória dessas pessoas. Vocês não acham que, a algum grau, o começo da carreira deles teve influência? Porque nessa época aí que a Britney foi revelada nesse programa aí, ela já começou a cantar. Ela ainda era uma criança e já dançava e cantava músicas com alto grau de erotismo. Você acha que não foi incentivado a Disney? Fora os casos aí, o Cacique sabe muito bem dos casos envolvendo aí a galera do alto escalão da Disney e até funcionários de baixo escalão com desaparecimento de crianças. Dentro do próprio parque. Inclusive, o próprio senhor lá, o Walt Disney, tem indícios de que ele fazia parte da maçonaria.
Obviamente que ele não era o velho da maçonaria que aparece no anúncio aí. Ele tava no alto escalão da coisa, né? Sim, sim. Grau 33, igual lá dizem, né? Madame Blavatsky mente mais que o Lula. Então é difícil dizer se a Madame Blavatsky de fato fez parte. Mas é gente do tipo aí, tipo Aleister Crowley e tal. Outra coisa que vira e mexe aparece nos desenhos da Disney, nos filmes da Disney, que não faz sentido, é aquele sinal, né, que os protestantes, né, principalmente a galera evangélica, tende a imputar o símbolo do rock, sabe? Sim, sim, Tende sim, a sim. imputar ao satanismo, e mais uma vez, porque boa parte dos personagens fazem esse sinal em situações totalmente que não faz sentido nenhum. Por que que eles incentivam tanto assim as pessoas a fazerem isso, né? Tanto que esse sinal também é utilizado naquele filme lá, que é totalmente satânico, que a gente comentou, que faz... que o filme inteiro é feito no idioma Esperanto. Você lembra, Cacique, o nome do filme? Do Sucubo. grande Sucubus, né? É. Pois é, naquele filme eles usam isso também. Aquilo, esse sinal em específico eu nunca fui atrás para saber se tem fundamentação. Obviamente que não quer dizer que todo mundo que faz isso que está tentando, mas obviamente que alguma mensagem está tentando ser transmitida ali. E uma coisa que é muito interessante é por quê? Porque sempre os caras tentam ir pela via da sexualização. E porque sempre está envolvendo crianças. Será que é porque virgens, crianças, são utilizadas em rituais desde que o mundo é mundo? Será? E outra, né? Também tem isso, né? De que, tipo assim, é até meio pesado falar isso, mas a energia, né, mais poderosa tá nas crianças, né? É porque Sim. elas estão mais próximas de Deus, né? Do que os Sem adultos, dúvida. né? Elas têm toda a inocência, tem toda essa coisa. Então, com certeza, né? Os caras querem logo as crianças. Né? E Então, quem melhor do que a Disney para isso? Quem melhor se do que a você for Disney? nos parques da Disney, vai segura bem firme a mão do seu filho assim pra ele não, sei lá, papai, eu vou jogar isso no lixo, o lixo puxar ela pra dentro assim, você nunca mais. Vê o cara com a fantasia do bicho e puxa ela pra dentro. Assim, Cara, solo. E cara, mano, puta que pariu, velho. Puta que a pariu. Walt Disney, porra, esses dias eu fiquei analisando bem essa questão da Walt Disney. Eu tô adiando falar sobre isso há muito tempo. Quando o Super Bra falou pra mim, eu voltei a refletir sobre essa questão e a gente tem que entender, pô, o poder de impacto e de influência que a Disney teve, pô, na história. Na história. No Ocidente, nem vamos falar das animações japonesas, mas no Ocidente, a Disney teve um grau de influência até mesmo em como Hollywood, como foi o andar da carruagem em Hollywood, que a gente tem que entender. Que as animações já tinham muito mais poder do que os filmes desde o começo, pô. Porque, veja, nas animações tudo se limita à imaginação do animador. Agora, num filme, porra, envolve muito mais a questão de dinheiro, cenário. Com pouco dinheiro você consegue fazer muita coisa nas animações. Nos filmes você se limita muito mais. E, veja, isso a gente tá falando de uma época onde eles faziam coisas sutis. Mas hoje em dia são coisas totalmente assim, que a gente fica literalmente indignado ainda. Não deveria, né? Entendendo o estado das coisas, não deveria, porque a gente sabe que é daí pra pior. Mas que nem eu mandei uma animação por Super Bra aí, que é literalmente a filha do demônio, velho. É literal isso, pô. É literal a filha do demônio sendo passada como boazinha. A gente vê hoje em dia a série da Netflix, onde E veja bem, a primeira série da Bruxinha Sabrina também veio por meio da Disney, e agora fizeram uma nova, né? Recentemente, nos últimos anos. E literalmente ela deturpa o Pai Nosso e a Ave Maria e troca por palavras louvando Satanás. Isso é uma coisa, cara, que me chama a atenção, porque na época em que estas séries saíram, principalmente a do Lúcifer, né?
eu tive uma conversa com um amigo que eu tinha ficado puto, né? Porque ele tava me noticiando que aquele grupo, né? Acho que 1 Million of Moms, né? 1 milhão de mães, ou Mães Unidas pela América, coisas assim. Estavam fazendo cartinha e tudo mais, estavam falando o quanto a série Lucifer era prejudicial à juventude e tal. Por deturpar, né? A imagem do Lucifer e E, contradizer consequentemente, é de Jesus, né? Exatamente, consequentemente a contradizer valores do cristianismo e tudo mais. E quando a gente é jovem, a gente só fica puto e tal, porque estão batendo em alguma coisa que a gente gosta, coisa do gênero. E essa conversa de 10 anos atrás, tá ligado? De ter falado com ele sobre esse assunto uns 10 anos atrás, me fez olhar pra hoje e ver que, por mais boboca ou não estético que seja o grupo de Mães pelas Américas, ou coisa assim, Mães pela América, ou coisa assim, elas tinham razão. Foi exatamente o que aconteceu. Foi exatamente o que rolou. Foi a deturpação da imagem de Lúcifer na cabeça da juventude. O problema é que elas chegaram tarde, Cacique, que nem você vai ver. Exatamente. A Disney. A Disney tem várias animações e filmes do século passado da Disney que passam a ideia das bruxas sendo boas. Existem bruxas boas. A maioria das bruxas são boas, inclusive. A ideia de feitiçaria, magia, Harry Potter. É legal, você pode usar sinais, palavras para invocar coisas. Você pode mudar a realidade ao seu redor. A minha infância eu passei bastante tempo vendo Harry Potter, viu? Eu gosto bastante, mas eu não digo que tem Seu um sonho, negócio. você é Grifinória e sonha em voar num pau? É isso que você tá falando, Super Bra? Você monta no cabo, Super Bra. Como assim, amigo? É, mas, pô, tem uns bagulhos bem pesados lá. É essa mesmo da visão do bruxo, né? Ter sido alterada com os anos, né? Tem aquela animação da Disney que o Mickey, ele meio que pega uma fantasia de bruxo, né? Ele se veste, ele começa a mexer nas coisas ao redor dele. Isso aí é meio pesado, entendeu? Tipo, o bruxo nunca foi uma coisa boa, entendeu? Geralmente usava pessoas pequenas, né? Em seus rituais, faziam umas coisas também bem zoadas, né? Então... É o essa próprio aí, bordão da Disney, né? É um mundo de magia, imaginação. isso, essas merdas aí, entendeu? Tipo, é pesado, é começando a deixar coisas que não deveriam ser bem vistas de uma, né? A deixar essas coisas legais, né? Essa série aí da menina que é filha do diabo lá, ouviu o trailer, cara. Eu não sei como que o ator lá, eu esqueci qual que é, eu acho que foi um que fez até uns filmes aí com Robert De Niro, alguma coisa assim. Não, o Danny DeVito? Pô, não é o DeVito, cara, é o DeVito, cara, eu não lembro. Pô, Eu não, acho que é o não Danny sei como ele DeVito, aceitou, mano. cara. Eu também Eu não fiquei sei como ele puto. aceitou. Exatamente, eu não sei. Eu fiquei puto que era o Danny DeVito. Sabe por quê? Muitos dólares. É, Provavelmente verdade. foi. E outra coisa, pô, a Walt Disney, eu acho que eu mencionei isso no começo da nossa conversa, ela tem uma ligação muito próxima com a NASA. E nós sabemos que a NASA, por mais que as pessoas não aceitem isso, no final das contas é um órgão do Estado americano. E aí que tá a questão. Será que os americanos, o governo americano não sabe o que acontece nos bastidores da Disney? Ou eles sabem muito bem e fecham os olhos? Será que o FBI não sabe? Porra, só pelos escândalos que já aconteceu na Disney, pô, aquele lugar era pra estar fechado, velho. No entanto, os caras levam muito dinheiro para os Estados Unidos. Vocês acham que vão fechar? Ah, tá sumindo uma ou duas crianças aí? Foda-se. Sabe qual é o lema do parque das Disney? Não existem crianças perdidas, apenas pais perdidos. Faz É muito isso que eles sentido. fazem pra acalmar a molecada que some dos pais. É muito engraçado, cara. Cara, E assim, e isso é o sonho, pô. O brasileiro aqui sonha em ir pra Disney, velho. Isso é real. Isso é real, velho. Oh, o menino o senhor da estatura baixa lá. Estou puto com o Brasil.
Vou pro Meu Orlando. médico me mandou ir ver o Mickey. Ai, velho. Puta. Inclusive, pô, falando, a gente mencionou lá a Christina Aguilera. Tem uma imagem que eu não sei se é fake, mas tem uma imagem dela acompanhada de um funcionário, aparentemente da Disney, fantasiado de Pato Donald, onde o Pato Donald abaixa o decote dela assim e sai um nude ali. E mais uma que foi criada pela Disney. Ela só foi lá voltar para fazer um trabalho, né, obviamente, lá com eles. E, lógico, isso daí já não é absurdo. Se hoje em dia isso acontecesse, mas isso já faz alguns anos. Tem um rebuliço em torno dessa imagem e aquilo. É fake ou não é? É a grande questão. Conhecendo a Disney, conhecendo a Christina Aguilera, ela é capaz ou não de fazer esse tipo de coisa? Hoje em dia a gente vê gente como a Miley Cyrus aí, que também é fruto em certo grau da Disney, fazendo coisa muito pior no palco, pô. Literalmente ela simula sexo no palco. Eu não sei mais se choca, sabe? Não sei se choca uma família aí na Disney e de repente uma grande artista como a Christina Aguilera mostrar um nude lá. Tanto que eu acho que esse tipo de vídeo aqui, não sei se serve pro grande público esse tipo de coisa. O cara fala, não, mas o que tem? As meninas mostram isso no Instagram, pô, no TikTok. E aí que tá, aí que eu acho que é eficiente o discurso. Naquela época do século passado, na metade do século passado, você colocar um Mickey com a piroca no queijo é um pequeno sinal e que para aquela época vai ficar dividida a população. Nem todo mundo vai ficar chocado, mas uma parcela vai. Aí com o tempo você vai avançando. Você vai colocando sinais cada vez mais claros. Coloca um beijo gay. Vai escalando a coisa. Até chegar ao ponto que a gente tá hoje. Então basicamente é o quê? Eu penso que seja o objetivo dos caras e tem alguns autores que concordam com esse tipo de coisa. Ou melhor, eu concordo com eles. Que é a ideia de você dessensibilizar as pessoas. Normalizar uma coisa. Vocês acham que é mais ou menos por aí o caminho? Cara, eu penso assim, entendeu? Que eu acho que, tipo assim, o meu medo é que nem o cara lá dos anos 50 devia falar assim, pô, mano, Mickey tá com o pau no queijo, cara, que merda, né, mano? Pô, zoado isso aí. Aí o cara devia falar, mano, que meu medo é o que eles vão fazer daqui a 50 anos. Entendeu? O que eles querem com isso, entendeu? Então o meu medo é esse mesmo aí, tipo, pô, legal. O que eles querem normalizar? Qual é a coisa que eles querem deixar o público num estado assim de anestesia pra quando essa coisa aparecer na tela lá, as pessoas meio que tipo, dane-se, é só mais o filme, entendeu? O que eles querem mostrar, assim, o que eles querem trazer à tona, é isso que me assusta um pouco, entendeu? Aham. Que é aquilo, é a filosofia luciferina, pô. Então qual que é a ideia? Fazer com que o ser humano ele desça ao nível mais bestial possível. Para aí a ideia de Deus ser totalmente inconcebível. Nós fomos abandonados. Deus não existe. Olha o estado atual das pessoas. É só olhar nas séries, nos filmes, nos desenhos. Não, o Deus monoteísta, ele não existe mais. O Deus Uno não existe mais. Não existe personagens que, quando estão numa situação de desespero, nenhum deles roga por Deus. Nenhum deles roga por Deus. Nenhum deles pensa em conversar com um padre ou com um pastor. E quando isso acontece, a figura do padre e do pastor é totalmente diferente daquela que nós vemos quando nós vamos à nossa paróquia, à nossa igreja, naquele seu culto lá. É totalmente diferente daquilo. Como se todo padre fosse ruim, como se todo pastor fosse ruim. E aí você cria um cenário, porque não adianta, pô. As pessoas acham que as séries, o entretenimento, eles acham que aquilo é a realidade. Eles não têm esse poder de discernimento, pô. A maioria das pessoas não consegue perceber que assim, olha, isso daqui é uma ficção que pode ou não pode estar menos ou mais próxima da realidade. Mas isso não vai ditar o que eu vivo no meu dia a dia.
Isso não, eu tenho que lutar para isso não influenciar na minha vida. Eu tenho que evitar ter contato com essas coisas o máximo que eu puder para isso não influenciar na minha vida, para isso não mexer no meu subconsciente ao ponto de eu não conseguir mais rastrear de onde veio meus pensamentos, de onde vieram os meus pensamentos. Ao ponto de repente eu estar defendendo assim: ah, velho, pá, o que o cara quiser fazer na intimidade dele, problema dele, pô. Não tem problema, desde que ele não interfira na minha vida. Só que o cara não. É aquilo que a gente conversava nos bastidores, a causa e efeito. O cara não consegue perceber que se de repente a maconha for liberada e boa parte da população começar a fazer o uso de maconha e outras drogas, as pessoas vão começar a trabalhar drogadas. Porque é liberado. Ah, mas vão falar que não pode usar durante o trabalho, não pode usar antes de ir trabalhar. Vão fazer exame toxicológico toda hora nas pessoas para saber se elas estão drogadas ou não. O cara não consegue ter a noção de causa e efeito, que uma hora ou outra, aquela história, a água baterá na sua bunda. Você gostando ou não, isso baterá na sua bunda. E o que você falou aí, Superbra, é a questão que o pessoal fica falando aí. Não, porque na minha época não era assim. Fala, meu filho, as coisas estão assim porque as pessoas da sua geração não fizeram nada. Porque eles têm aquela ideia de neocon. Os filmes da Disney estão fazendo isso com as nossas crianças. Vamos mandar fechar a Disney. Cara, aquilo é uma mina de dinheiro pros americanos. E americano, infelizmente, pensa em dinheiro antes de Deus. Infelizmente, não todos, obviamente. Quando eu tô falando aqui os americanos, eu estou falando do Estado americano, do governo americano, das instituições humanas americanas. Agora, tem um conservador falando assim, eu vou comprar a porra da Disney. Tem um grupo de conservadores, grandes empresários, que tem muita grana, que fala assim, vamos comprar a Disney, vamos comprar a Folha de São Paulo, vamos comprar o UOL. Ou o velho da Havan, ele não tem dinheiro pra comprar um jornal aí, pô? Um jornal de grande alcance pra passar as nossas notícias, as notícias boas, as coisas que vão engrandecer a alma das pessoas. Não tem, sabe por quê? Porque não dá dinheiro, velho. E no final das contas, neocon é a mesma coisa do outro lado de lá. Os caras tão... dinheiro vem antes de Deus. Eles só não confessam isso. Porque se confessasse isso, implicaria em ganhar menos dinheiro. É a história que a gente sempre conta lá da Roma Antiga e daquele povo que é mencionado muito na Bíblia, que mesmo não tendo uma boa relação, vendo Jesus, não tendo uma boa visão do nosso Senhor Jesus Cristo, vendia, na época de Natal, vendia produtos relacionados à Virgem Maria, a Jesus Cristo, vendia esses produtos para os cristãos da época. Ou seja, foda-se, acredito no Imaculado Coração de Maria, que nessa época nem tinha ainda isso, mas não acredito que Jesus Cristo é o nosso Redentor, mas eu quero ganhar dinheiro com esse tipo de coisa. E essas pessoas têm essa mesma mentalidade. E aí eu acho que esse é o ponto central, Super Bravo. Se ninguém fizer, o que pode ser feito? Isso foi pensado por aquelas pessoas? Eu acho que geralmente eles fazem isso. O que pode ser feito? Vamos fechar a Disney. Isso não dá. Então que se foda. Vou viver aqui com a minha família. É a omissão, pô. É a omissão. Ninguém tá falando que aqui que a gente tem que ser o salvador da pátria. Vamos salvar o Ocidente. Mas eu acho que cruzar os braços é uma coisa que eu acho que Deus não gostaria. Não sei se tal. Eu acho que assim, só talvez eu acho que Deus vai julgar. Como ele é um homem justo, eu acho que ele vai julgar às vezes que você podia ter feito algo, mesmo que fosse pouquinho, e você não fez. Só acho, né, Cassi? Cara, e aí que tá. Existe também, né, a responsabilidade das pessoas que estão em cargos de poder. E a essas pessoas são as que mais me emputecem no quesito não fazer nada, não farei nada, ou não ter um plano para fazer qualquer coisa, não prestar atenção nestas merdas que são importantes. E aí a gente tá falando, né, começando a falar de propaganda, e é pra isso que serve. As discussões do dia a dia, os movimentos identitários modernos, a esperança colocada no coração do homem em uma vida fora da Terra. É para estas coisas que servem estas distrações. É para isso.
Porque quando você tá pensando nisso, você não se toca que no mês passado, literalmente 160. Foi 160? É. Uma porrada de executivo. De 160 pessoas foram presas na operação que rolou na empresa da Disney sobre funcionários que estavam portando, enfim, pornografia infantil e tudo mais. E de tudo que encontraram no computadores deles, 52 coisas eram crimes, 216 eram contravenções, e a maioria dos caras tinham pelo menos 419 crimes anteriores a esse que eles estavam cometendo antes. Ou seja, eles já tinham respondido por algo antes de serem presos por conta disso. Por tráfico infantil e abuso sexual e tudo mais. E pessoas que trabalham para executivos da Disney. Aí você passa mais um tempo aqui, você procura outra manchete, você acha de novo. Em 8 anos, 35 funcionários da Disney são presos por pedofilia e tudo mais. E aí envolve toda a galera que trabalha na faxina, na loja de souvenir, na galera que trabalha reparando máquinas, na galera que trabalha nos parques aquáticos. Tem gente do SeaWorld também, que vai preso. Daí você começa a fuçar mais um pouquinho aqui e você encontra também o número de crianças, né, que desaparece, né, e na mesma medida em que esses menores desaparecem, você encontra um registro de adoções ilegais em outras regiões, ou do país ou do continente, né, seja lá fora, seja aqui dentro. E aí, quando você vai atrás do endereço físico dessas crianças, você vai atrás de onde elas estão, dos pais delas, você não encontra nada. Pelo contrário, você encontra um cadáver sem os órgãos dentro. Então, assim, você tem toda uma cultura que te força a pensar em problemas menores e colocar a sua expectativa numa vida futura de ir pra Marte, sendo que você não vai porque você é pobre, entendeu? E você esquece de pensar nessas coisas. Esquece de olhar a realidade ao seu redor. De ver que todo o esforço e o dinheiro desses caras é pra literalmente tirar a tua atenção de aborto e pedofilia. Que é o que eles mais praticam. Que com o dinheirinho que você vai lá, que você paga pra assistir a sua pequena sereia negra lá, é o mesmo dinheiro que ela vai usar pra financiar o aborto das funcionárias que trabalham no Walt Disney, as princesas que trabalham por lá e secretamente engravidam e não querem assumir o filho. Então são essas coisas, cara. São estas coisas aí. Outra coisa, Cacique, que você mencionou aí, das princesas, eu lembrei de um fato interessante. Até isso mudou. No passado, pelo menos, a Disney mostrava a dualidade bem clara. A Branca de Neve ela era a moça boa da história, uma moça Verdade. bonita, boazinha, e existia a bruxa má, que não era tão feia assim. Mesmo sendo uma bruxa, não era tão feia assim. Mas no filme, a live action que vai sair, a porra da bruxa é mais bonita que a princesa, que a Branca de Neve. Até isso eles estão invertendo, ou seja, você pode ser... A figura da pessoa má, ela não é mais transmitida como uma coisa... Você olha pra pessoa e você sente uma repulsa. Não, é o bonzinho que é feinho, coitadinho, coitado dele. Você pode ser uma Tem uma princesa coisa feia. que ninguém percebeu, entendeu? Que a bruxa vai ser a Gal Gadot, cara, e a Gal Gadot é da tribo, entendeu? Então, mais uma aí alusão, entendeu? Ao nariz grande da bruxa, entendeu? Só falando aí. Mas falando sério, a Branca de Neve, ela não é nem branca, cara. Tipo assim, ela é parda, né? Parece que a atriz aí vai ser uma atriz hispânica, né? Então, ela é meio parda. Parão, o olho dela é brigado com o outro. É. Então, sei lá, achei meio engraçado isso, tipo. Mas tá bom, né? Essa é a nossa Disney. Mas é o Walt Disney. É isso aí. E daí é ladeira abaixo, pô. Só Deus na causa. Mas, senhores, eu acho que é isso por hoje. Vocês têm algum ponto importante aí? Ou vamos deixar para a próxima conversa com o senhor Caverna? Cara, Pode falar, Cacique. não, eu ia dizer assim, né, que
eu acho que o que sobra para nossa próxima conversa com o Caverna e tudo mais é uma coisa que me chama a atenção, né? Que é a questão do Clube 33. Porque é um lugar pequeno em Orlando, é um lugar pequeno. E salvo engano, o número de pessoas que são afiliadas ao Clube 33 são só 487. E nas reuniões que rolam lá dentro, não tem como você abrigar 487 pessoas, porque teoricamente a minha casa é maior que o Clube 33 inteiro. Ou seja, é um barzinho pequeno. E aí, o que acontece? Para você fazer parte do Clube 33, você precisa ser convidado, você precisa ter um convite, né? Você precisa ser pessoalmente chamado. E não bastando isso, você tem que pagar $100 mil na hora. E mais uma taxa anual aí de mais ou menos uns $3 mil por ano. Coisa assim. Ou seja, para você participar do Clube 33, você tem que ser quase que o bom da boca. E quase ninguém participa, né? O número é limitado, você tem que ser convidado e tudo mais. Agora, o que me gera uma seguinte dúvida é o seguinte. Como é que você tem um clube tão pequeno que é sustentado com um orçamento secreto do parque da Disney, onde você tem pessoas poderosas ali, das quais você não sabe nem o primeiro nome delas e tudo mais, e as coisas que acontecem ali ninguém fica sabendo. Ninguém entra, ninguém sai, é da Disney, é onde desaparece criança, e de lá ninguém fala nada. E isso é uma coisa que eu queria saber. O que rola lá dentro? E 33 é apenas fictício, pô. Não deve É, ter nada a ver com o é, grau nada a ver, 33 não, da não. maçonaria. Não tem nada a ver com o grau Ninguém falou 33. da turma que pega no compasso. Nada a ver, nada a ver. É só o acaso, pô. Os caras escolheram lá 33 corporações que patrocinaram os parques, mas é tudo acaso, pô. Eles não acreditam nisso de números. Pô. Tudo para eles é. A história da humanidade é assim, pô. Nunca ninguém se importou com símbolos, pô. A Igreja Católica não se importa com isso. São 7 sacramentos, são 7 planetas visíveis, é tudo o acaso, pô. Tem as 7 dores de Maria, 7 dores de São José, mas isso é tudo acaso. Essa simbologia aí é coisa de gente velha, entendeu? Nós que somos pessoas modernas, nós superamos isso daí. Os números passaram a não fazer sentido mais para nós. Nós sabemos que números são apenas números. Mas e você, Superbra? O que o senhor tem a dizer aí suas cara. considerações? Só queria falar o seguinte, cara. Que, assim, uma coisa aí mais relacionada até que eu tava pensando aqui, que eu acho que o Newman falou, na vez que ele encontrou com o Peter lá, o Kraniev, né? Que o nosso amigo Peter é um cara meio descrente. Ele é um tanto quanto descrente do establishment, né? Ele acredita que não. O pessoal é do bem, esses bilionários, trilionários, eles são do bem porque eles estão combatendo o Estado que é mal, entendeu? Uhum. E ele tem esse pensamento meio gado. E o Newman falou uma coisa que é verdade, entendeu? Que o Peter ele duvidava assim dos políticos, né? Ele falou assim, não, os políticos não são controlados, cara, porque como é que você vai controlar um Trump, um cara desses? E aí o Newman falou uma coisa que é verdade. Tipo assim, alguns políticos, eles têm vídeos deles mantendo relações com menores, né? Então, fica essa coisa no ar, entendeu? Até que nível a influência desses caras pode estar estendida, entendeu? Porque se esses vídeos, que eu realmente acredito na existência, né? Eles estão aí circulando, né? E na mão de muita gente grande, pronto para espalhar aí, para tipo assim, o Trump quer zoar, quer fazer um esquema lá no Capitólio, nada disso, Trump. Você não vai conseguir, cara, fazer isso, porque a gente tem um vídeo seu aqui. Não precisa nem ser com uma menor direto, mas vai com uma prostituta de 15 anos, que também não tá certo, né? Mas, tipo assim, tô dizendo no grau de ser. Um cachorro. Nesse nível, entendeu? Então, seu ria, entendeu? Você está sendo filmado. É isso que eu diria para esses políticos aí de merda que ficam fazendo esse tipo de coisa e que futuramente pode ser usado contra eles. Ô Superbra, você me fez lembrar de uma cena lá do filme O Iluminado, em que é o Danny, né? O nome Sim. do garotinho. Do garotinho. Ele entra num quarto, né?
Primeiro ele pergunta o que acontece naquele quarto, o que tem naquele quarto. E o senhor, o negão lá que interage com ele, fala que, olha, talvez não seja interessante você entrar lá. Enfim, ele acaba por entrar. Não, o Kubrick não mostra o que acontece lá. E quando o menino sai do quarto, ele está com marcas no pescoço Verdade. e com sua blusa, que detalhe, tem um Mickey na blusa do Danny. A blusa tá toda rasgada. Não sei, pode ser uma referência do Kubrick aí. Falar assim, olha, eu estava lá, sabe, naquela filmagem do Homem à Lua. Foi uma mentira, o pessoal da Walt Disney tava metido no meio. Só que, sabe como é, né? Me ameaçaram e eu não posso falar. Tanto Porque que o menino não sabe o que aconteceu, né? até Fala que não sabe o que aconteceu. a chave do quarto, né? Room number 237, né? Eu esqueci como é que é 237 em inglês. Aham. Mas basicamente, o acrônimo ficaria Moon 237, né? Acho que 237 é o número do foguete que tinha sido enviado à Lua, se não me engano. Sim, provavelmente. E aí aquela era a parada do quarto. Mas esse detalhe foi uma coisa que me chamou a atenção. Porque a reação da Wendy, né, quando ela olha o garoto e ela olha pro Jack de novo, foi, mano, é como se o Jack tivesse enfiado a porrada no moleque. Só que o moleque não tá com o ombro lacerado e não tá com o rosto batido. Ele tá com o pescoço chupado, entendeu? É isso que é intancável e a blusa dele tá toda rasgada. É, amigo. Referências. Kubrick deixou alguns sinais, pô. Mas volta aquela questão, as pessoas vão achar que não. São coincidências, né? Vou deixar agora- aquela imagem do tweet lá da filha do Michael Jackson falando, ensinando para as pessoas como estudar o que dizem ser sociedade secreta. E agora que isso aqui acabou, eu gostaria de dizer que, na verdade, isso aqui foi uma grande sessão de RPG. A gente tava rolando dado e todo mundo aqui rolou 20. É isso aí, fera. Não, claramente que isso aqui faz parte de uma ficção. É jogo, é jogo. Isso aqui é jogo. Mas é isso, então vamos deixar as demais informações aí para o episódio com Caverna, que eu acho que vai ser muito melhor do que esse aqui foi, mas eu estou satisfeito. Eu acho que por hoje foi uma boa conversa e pode ser produtivo para as pessoas, né? Sempre deixando aquela mensagem de que tem que ponderar as informações e fazer aquele trabalho de todo mundo que se diz estudante tem que fazer, que é pesquisar por si mesmo, pegar algumas referências que foram dadas aqui e ir atrás das suas próprias fontes e cruzar suas próprias fontes antes de sair contestando um tom professoral, porque aqui, como agora voltamos aqui para a sanidade, aqui o pau come e é ditadura mesmo. Veio querer dar uma de professor com tom professoral, é ban. Nunca mais veremos seus comentários por aqui. Mas é isso então. Se despeçam aí, senhores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fiquem com Deus, senhores. Até uma próxima. Próximo vídeo, já prometi com o Cacique, a gente vai fazer o especial lá. Homenagem às mulheres no Dia das Bruxas. Falou.